Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Sylvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Amém? E vocês, meus amados, que já me acompanham, não é? E deve ter percebido que eu só consegui retornar hoje, não consegui fazer vídeos nesses últimos dias. Eu quero dizer aos irmãos primeiramente que eu não avisei de antemão no último vídeo que fiz que estaria ausente esses dias, porque realmente eu não estava programada para isso, não tinha na minha mente que eu ficaria ausente agora. Vocês sabem que me acompanham que eu estava me organizando para receber a minha sogra e eu sabia que ia ter um tempo que realmente, para eu dar conta aqui de tudo, eu ia ter que ter uma pausa no canal para dar assistência a ela. Mas eu não sabia que ia ser uma semana antes, não é? Mas nesse corre-corre organizando tudo, eu acabei me acidentando aqui na coluna e o que eu poderia ter feito em 2 dias, eu ainda estou para dar conta aqui no resto de tudo que tem que ser feito, né? Foi um período assim que realmente afetou muito a minha coluna nesses dias e eu não conseguia a dar conta de tudo, tá, meus amados? Por isso que acabei ficando ausente aqui sem poder ter avisado antes. Então eu já queria avisar para os irmãos que este mês, tá? Já que ela vai estar aqui por esse período, eu vou estar ausente, mas, glória a Deus, com a permissão de Deus, o Senhor disse, minha filha, deixa as 99 e cuide dela, né? E cuide dela, porque muitas vezes a gente acha que deixar as 99 ovelhas para tomar conta de uma é só condução de outros rebanhos, do nosso rebanho, mas que não é ligação familiar. Mas Deus quer que o mesmo amor e a disposição que tenhamos para nos dedicar a muitas vezes deixar o resto do rebanho e cuidar de uma ovelha, seja também quando a ovelha é de sangue, porque família é um projeto de Deus. Nós temos que entender isso e obedecer à voz do Espírito Santo, né? Eu fiquei apreensiva porque eu queria ter adiantado muita coisa, inclusive alguns vídeos na semana que vem, para, né, se desse certo, ir passando alguns vídeos mesmo que eu não estivesse presente constantemente. E acabou com isso, né, na coluna, que não foi como eu planejei, mas o Senhor disse, descanse, filha. Descanse, dê uma pausa no canal, eu estou no controle e dê atenção a ela. Então, meus amados, eu sei que para eu estar fazendo isso, realmente não vai ser possível estar aqui com a frequência que eu estava, e eu digo até uma pausa mesmo, até o final do mês. Mas, como eu sou dirigida pelo Espírito Santo, e eu creio num Deus que quando Ele quer, Ele faz o momento, Ele faz a hora, Ele dá a ordem e todo joelho se dobra. Então, à medida do possível que eu possa, que eu veja que o Espírito Santo me deu condições, naquele momento de chegar, e ainda que seja rápido, deixar uma palavra, eu estarei aqui postando. Mas não dou essa certeza até a ordem do Espírito Santo, porque Ele é que sabe como é que vai ser o meu dia a dia e Ele é que sabe quando vai permitir que realmente eu retorne antes do final do mês. Tá bom, meus amados? Nossa, desculpa que tomei tanto tempo, mas a gota profética que o Senhor nos deu para hoje, glórias a Deus, dia 7 de abril de 2022, ela se encontra em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 6, onde nos diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá, como é conhecido até hoje.
Davi teve medo do Senhor, ele temeu ao Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Amém, meus amados. Meus amados, nesta situação aqui, nós vemos que foi um momento de muita alegria. Logo que Davi percebeu que ele estava no comando, que ele estava ali pronto, né, para como rei reger ali Jerusalém, a preocupação dele principal não foi uma preocupação com relação a aumentar a proteção do seu exército, aumentar o seu poder, fazer nada que engrandecesse ele como rei, não. A primeira preocupação de Davi foi trazer a arca do Senhor. A arca do Senhor, meus amados, a arca ali, ela representa a presença do Senhor. E a primeira preocupação de um verdadeiro adorador, em qualquer situação, seja na alegria, seja na dor, é buscar trazer a presença do Senhor para a sua vida. Davi ali se alegrou naquele momento. E nós vemos aqui, quando olhamos a história de Davi, nós não vemos em nenhum momento assim a Bíblia mostrar uma forma de uma alegria tão contagiante, tão profunda que ele externou, né? Do que esse momento quando ele tentou trazer a arca do Senhor. A presença do Senhor. A gente não vê Davi agindo assim quando ele venceu a Golias. A gente não vê Davi agindo assim quando ele matava ursos e leões. A gente não vê Davi agindo assim quando ele de repente saiu do anonimato e se tornou o genro do rei Saul. Não. Mas a gente vê Davi completamente transbordando de alegria, do fruto da alegria na sua mente, no seu coração ali, com a alegria da possibilidade de trazer a presença do Senhor para Jerusalém. Ele queria trazer o avivamento do Senhor para Jerusalém. Ele sabia a importância que se o Senhor não fosse adiante ali do reinado dele, seria só apenas mais um rei como Saul. Mas ele não era só mais um. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus e nós agimos segundo o coração de Deus, nós damos importância a trazer a presença do Senhor para a nossa vida. E eu te pergunto agora, como você tem agido diante desses momentos de luta, de dor, de dificuldade? Você tem realmente buscado não perder a essência, não perder essa chama, não perder a presença de Deus na sua vida? Porque isso vai fazer toda a diferença. Tem algo que nós aprendemos aqui, muito importante nessa lição aqui em 2 Samuel. O que importa não é só você ter a intenção de buscar, de trazer a presença de Deus. Mas o que importa é você entender que o nosso Deus é um Deus de princípios. Existem princípios sagrados que Deus requer de nós para que a presença dele venha para as nossas vidas. E nós não podemos pular esses estágios. Davi, apesar de estar super bem intencionado, com o coração cheio de alegria na possibilidade de trazer a arca do Senhor, fazendo da presença do Senhor número 1, a prioridade número 1 do reinado dele, Davi, como ser humano, como nós, muitos de nós que estamos aqui com Deus no coração, não é? Querendo fazer o melhor, mas até na tentativa de fazer o melhor, às vezes, nós vacilamos, nós erramos, nós falhamos. Davi aqui teve algo que completamente diferenciou de Saul. No reinado de Saul, nunca nos mostrou que ele buscou essa essência, esse avivamento para Jerusalém, trazer a presença de Deus. Nunca foi algo prioritário para Saul. E para Davi foi. Mas mesmo assim, meus amados, o que nós podemos entender é que não basta só ter a intenção.
nós temos que seguir os princípios de Deus, princípios sagrados que ele requer. Davi já andava com Deus, Davi já sabia como Deus queria que as coisas dele, as coisas sagradas dele fossem feitas. Tá bom, meus amados? Quando Deus deu a ordem ali para Moisés que ele iria adiante, ele disse que Moisés construísse a arca e ele iria ali adiante do seu povo. Então a arca representava a presença de Deus e ele disse como esta presença, qual era a forma que ele queria. E ele disse que essa arca teria que ser levada através, dos levitas do Senhor. Deus, existem formas e princípios que ele pede que a presença dele chegue através de uma forma que temos que seguir. Davi já sabia disso. Mas, naquele momento, quando nós lemos aqui adiante, vamos adiante, nós vamos entender que a palavra diz, quando eu comecei a ler aqui a gota profética, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu e o matou ali mesmo. Por quê, meus amados? Por quê? Porque Uzá era filho de Abinadab. Abinadab era o sacerdote onde esta arca do Senhor ficou há mais de 20 anos na casa dele. Foi quando Davi foi feito rei e ele foi lá, fez todo, pensou que tinha feito tudo certinho, quase tudo, mas não tinha feito. Ele já andava com Deus tempo suficiente para saber como as coisas de Deus funcionavam. Mas sabe o que aconteceu, meus amados? Quando Deus deu a ordem a Moisés, ele disse que essa arca seria levada pelos levitas, seria levada nos ombros deles, com aquelas, esqueci o nome, como se fossem umas varas com os anéis para dar o equilíbrio e ali carregasse a arca. Mas aqui nós vemos que a razão que Deus se irou e matou Uzá, que era o filho do sacerdote Abinadab, foi porque eles transportaram esta arca. Eles transportaram essa arca, tinham instrumentos, tinha louvor, tinha adoração, tinha. Mas quem estava levando a arca? Diz aqui a palavra: quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. E Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Em primeiro lugar, a arca era sagrada. Homem não poderia tocar. Se tocasse, morria. Uzá era filho de sacerdote. A arca tinha passado 20 anos na casa dele. Ele sabia que não podia. Mas sabe qual é o problema, meus amados? O problema é se acostumar com a presença de Deus. O problema é que ele via aquela arca ali todo dia na casa dele e ele achou que ele já conhecia, já sabia o que era a presença de Deus suficiente, que ele podia fazer de uma hora para outra algo do jeito dele. E é aí que nós erramos. O problema também aqui é que Davi já sabia o jeito de Deus, mas ele acabou fazendo do jeito dos filisteus. Os filisteus, quando eles tomaram a arca do povo de Israel, quando foi para devolver, sem nenhuma reverência, porque eles não sabiam os princípios de Deus, eles devolveram num carro, na carroça, com os bois e levaram a arca. E Davi aqui, sabendo o jeito de Deus, copiou o jeito dos filisteus. E aí, meus amados, Deus não perdoou. A ira do Senhor veio. Sabe por quê? Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais Deus requer de nós. Davi ali ficou preocupado quando ele viu naquela hora que a ira de Deus se acendeu e que que Deus tinha tocado a Uzá e ele morreu ali mesmo dentro da arca. E ele disse: como poderei levar a arca do Senhor? E ele rapidamente, temeroso de ir adiante, com aquela arca, ele foi e levou a arca para a casa mais próxima da estrada que ele viu, que era de Obed-edom. Tá bom, meus amados? Que não era um israelita. Não era um israelita. Obed significa servo ou até escravo. Edom é que ele era dos edomitas. E tem dizendo aqui que ele era de Gat, a cidade do filisteu Golias, um dos maiores inimigos de Deus, não é? Mas aí
Quando Davi chegou e levou para ele, o que é que nós vemos? Nós não vemos nenhuma reação negativa, ele dizendo que não queria aquela arca ali. Ele poderia, com muito temor, sabendo que um toque que houve de um acidente, de alguém tocar na arca, morreu, ele dizia, não, eu não quero, ele não era nem israelita, não, com medo de morrer, mas não, ele abriu o seu coração para que a presença de Deus entrasse na vida dele. Ele não temeu porque ele entendeu que a razão é que o povo de Israel não poderia ter tocado naquela arca, alguém tinha tocado e morreu. Então, se ele recebeu aquela arca sem temor, foi porque no coração dele, ele já tinha a intenção de ter reverência à arca, de não fazer o que não era agradável diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, meus amados, que essa arca passou 3 meses na casa dele. E que de repente veio a notícia para Davi em Israel que Deus tinha abençoado aquele homem que nem israelita era, aquele gentio, em todas as áreas da vida dele. Aí Davi entendeu que a ira do Senhor não é porque ele tinha transportado a arca da casa de Abinadab para tentar levar de volta para Israel, mas foi porque ele não tinha feito do jeito de Deus. Ele começou naqueles 3 meses, enquanto aquela arca estava, perguntando ao Senhor. E o Senhor ali direcionou ele pelo Espírito Santo no que é que ele tinha falhado. E eu quero te dizer hoje, para a minha vida, para a sua vida, nós não podemos fazer como Uzá, que já conhece o Senhor, já conhece a presença de Deus e se acostumar com essa presença e achar que tem coisas que nós vamos fazendo naturalmente. Nós temos que estar conscientes em todo momento, em toda hora, para manter esta presença na nossa vida, mas nunca perder a reverência. Davi, por um momento, ele fez do jeito dos filisteus. Ele quis levar a arca com bois e Deus ali não aceitou aquilo. E o povo foi e teve claramente um sinal da ira de Deus sobre eles. Então eu digo para você, meus amados, por mais que você tenha tempo com Deus, tenha intimidade com Deus, não perde a dependência de Deus. Não acha que você já pode fazer, não tem nada não, só aquilo, não tem que pedir permissão a Deus, ou não tem que ter a confirmação, você já está sentindo no coração, então vai adiante. Não faz só isso não. Provavelmente Davi pode até ter sentido no coração que não tinha problema e foi adiante, mas porque ele não perguntou a permissão de Deus. Se ele tivesse perguntado, Deus tinha lembrado o que tinha dito a Moisés. Então não deixa, Deus está falando para mim e para você, não deixa com que o tempo que nós temos de intimidade com Deus, o tempo que nós temos com a presença de Deus, nos torne independentes de não continuar pedindo a direção a Deus de cada forma e decisão que temos que tomar nas nossas vidas. Mas eu também quero te dizer algo muito lindo. Obed-edom, por saber o que era reverenciar a Deus. Ele não sabia, ele não tinha intimidade antes com aquele Deus de Israel. Mas uma vez que ele abriu o seu coração, ele abriu a sua casa, ele deixou o rei, a presença de Deus, a arca de Deus entrar na vida dele, ele soube reverenciar. Ele soube sim honrar a Deus. Porque as honras do Senhor e as bênçãos do Senhor vieram sobre a vida dele, de sobremaneira, que foram em todas as áreas de sua vida. E eu quero te dizer, meu amado, você que está aqui, e que veio e que está escutando até esse momento o vídeo, esta era a palavra profética que o Senhor disse, faça o tempo que for, mas faça um jeito e grave este vídeo, porque aqueles que estão na minha presença, aqueles que estão sabendo ainda ter dependência em mim, em tudo pedir permissão a mim, em tudo me reverenciar, aqueles que em tudo têm me amado, têm me buscado, têm feito do meu jeito, as minhas bênçãos estão chegando sobre a vida deles. Amém, meus amados? Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus,
se você está sendo esse filho de Deus, reverente ao Senhor, que tem tratado a presença dele com amor, com intimidade, mas sem abusar desta intimidade, continuando tendo reverência, continuando pedindo permissão, continuando dependendo de Deus e buscando ao Senhor, eu venho te dizer em nome de Jesus, que Deus tem, no nome do Senhor Jesus, os próximos 3 meses, Deus vai manifestar em nome do Senhor Jesus, de uma forma diferenciada, de uma forma visível, as honras dele sobre nossas vidas. Aqueles que têm feito do jeito de Deus, o Senhor tem me pedido, assim como ele foi com Obed-edom, e ele de sobremaneira abençoou a presença dele naquela vida, naquela casa, naquela família, houve diferença notória. Assim, para aqueles que estão na posição, Deus está dizendo que vai liberar esses próximos 3 meses. Você vai sentir a diferença do mover, do agir, do efetuar de Deus na sua vida. Amém? E aqueles que estavam fazendo muitas coisas e não estavam dando certo e não estavam entendendo por que o mover de Deus não estava rompendo, aí talvez Deus estivesse em silêncio, talvez até sofrendo, talvez sentindo a ira do Senhor na sua vida e sem saber por quê. Faz como Davi. Davi parou, voltou, refletiu para ver aonde é que ele tinha errado. E ele pediu ao Senhor que o Senhor mostrasse para ele o que é que ele podia fazer para ele trazer a arca para Jerusalém. Então eu te digo, meu amado, pergunta ao Senhor: Pai, revela-te a mim. Onde foi que eu errei ou que eu estive errando, até pensando que estava fazendo certo? Me diz como eu consertar para que eu esteja em total alinhamento com a tua vontade e a tua presença possa manifestar as tuas bênçãos sobre a minha vida de agora em diante. Amém? Em nome de Jesus. Davi soube pedir a Deus que Deus mostrasse, que Deus revelasse, e Deus mostrou para ele. Deus mostrou para Davi claramente aonde ele tinha errado. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz sim, que Davi, não aqui em 2 Samuel, já em Crônicas, em 2 Crônicas, Davi diz bem assim. Então, 1 Crônicas, no capítulo 15, tá? Eu comecei em 2 Samuel 6, agora em 1 Crônicas, no capítulo 15, quando você vai para o versículo 11, diz bem assim: então Davi convocou os sacerdotes, então Davi convocou os sacerdotes Adoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Amém, meus amados? E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. Davi entendeu que ele tinha uma muita boa intenção de levar a arca, mas ele acabou fazendo as coisas do jeito do filisteu. E não é assim que vamos atrair a presença de Deus. Para atrair a presença de Deus ainda tem que ser do jeito de Deus. E Davi voltou atrás, fez do jeito de Deus. Não mais em carroças com bois para levar aquela arca, mas com levitas, pagando preço no sacrifício, com as varas nos ombros, levando aquela arca,
Mas quando ele, assim que começou a caminhar, que viu que a ira de Deus não veio, que nenhum foi morto, ele se alegrou tanto que com 6 passos apenas que estavam levando a arca, ele já ofereceu um sacrifício a Deus no 7º, porque 7 é o número da perfeição de Deus. E ele com muita alegria se regozijou. E dessa vez ele não só estava com os levitas levando a arca, ele também se despiu das suas vestiduras reais, estava ali vestido de linho, com um éfode, como os outros sacerdotes, porque diante da presença de Deus ele estava dizendo: eu sou só um adorador. Eu sou só um adorador, eu sou só um adorador. Diante da tua presença eu sou apenas um servo, Senhor. E ele fez tudo do jeito de Deus. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. A alegria do Senhor, o avivamento do Senhor chegou para Israel a partir daquele momento que ele estava fazendo tudo do jeito de Deus. E as bênçãos do Senhor veio sobre aquele povo. A palavra de Deus nos diz que ele se alegrou, ele dançou na presença do Senhor, ele se regozijou no Senhor, como a gente nunca viu antes na Bíblia, falando da alegria de Davi, nem quando ele foi, rei, no momento que ele foi ungido a rei, nem no momento que ele foi venceu Golias. Não, a maior alegria dele foi sentir o avivamento dentro dele novamente. O que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é uma presença incomparável, uma presença indescritível, que vai trazer avivamento para dar vida para as nossas vidas, para nós que estamos na presença do Senhor e buscando e adorando e fazendo do jeito dele. Deus vem para aqui falar para você que se ele fez assim na vida de Obed-edom, que ali, mesmo sendo um gentil, Deus fez dele por um período um levita ali, por ordenança de Deus, por uma honra de Deus. Ele foi ali ainda indicado por Davi e continuou guardando a arca, e Deus recebeu. Deus não o matou, porque Deus já tinha visto a sinceridade do coração dele, a reverência, o amor dele, a presença de Deus desde quando estava na casa dele. E Deus vem dizer para mim e para você: é isso que eu tenho para você. Eu não vou ter só bênçãos materiais, eu não quero só lhe abençoar em todas as áreas da vida. Obed-edom também teve bênçãos espirituais, também teve honras do Senhor. A palavra diz: em todas as áreas da sua vida e da sua família. E é isso que Deus vem dizer para mim e para você, que tem buscado o Senhor, fazer do jeito do Senhor. E se você não tem ainda conseguido fazer do jeito do Senhor, faz como Davi. Pergunta onde é que Deus te revele, aonde você não tem acertado com Deus, para que você possa entrar nesta presença, sentir o avivamento do Senhor e estar pronto para receber, nesses próximos 3 meses que estão vindo, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. É o que o Senhor pede para dizer a ti hoje, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu não poderia vir deixar de, como profetisa do Senhor, vir liberar esta bênção que o Senhor, o Espírito Santo em mim, pede para dizer para você que tem buscado o Senhor, tem estado na presença dele, para estes próximos meses que estão por vir, em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que tu és e por tudo que nós somos quando estamos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, vem mesmo e traz um novo mover da tua glória, da tua presença, do teu avivamento em nossas vidas. Porque sabemos que é na tua presença, Senhor, buscando primeiro o reino dos céus, que todas as coisas nos serão acrescentadas. E pelo amor que temos a ti, e por tudo que nós somos e sentimos na tua presença, que é vida para as nossas vidas, vida para os nossos ossos. Ó Deus eterno, nós te louvamos por essa palavra de direção, mas também de bênção, Senhor, de exortação, mas também, Senhor, de liberação profética, Senhor, para um novo tempo, para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus.
Entra com poder e glória, Senhor. Venha com teu mover, com teu agir, com teu efetuar. Vai testificando no coração, Senhor, assim como tu testificaste já Davi, daqueles que têm feito, quem tem sentido que talvez o silêncio de Deus tem sido constante em suas vidas, ou até mesmo sentindo a punição do Senhor, que não tem sentido romper em alguma coisa, que possam fazer como Davi, que possam ser fiéis a ti, perguntando, Senhor, como eu posso fazer para trazer a tua presença para a minha vida? E Espírito Santo de Deus vai testificando tudo que deve ser alinhado em nossas vidas, para podermos consertar, assim como Davi, e tomarmos posses da alegria da tua presença, da alegria de tudo que será acrescentado com a tua presença em nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E te agradeço por esses 3 meses que estão por vir. Para aqueles que já estão preparados, que já estavam em alinhamento, e o Senhor está liberando um novo mover, agir, efetuar, com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. É o que eu oro, Senhor, e clamo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Receba paz em nome de Jesus. Receba alegria, 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 alegria na presença e no Espírito. Receba comunhão em família, na sua casa. Receba alegria que vem de Deus para a sua família. Receba de Deus avivamento para se reerguer na presença do Senhor, na força do seu poder. Ser revestido com as armaduras de Deus e saber que é na fé, é de fé em fé, que você vai vencer e que está vindo sim o melhor de Deus para a sua vida, que seja você na presença e tudo acrescentado em nome do Senhor Jesus, que haja regozijo, que haja paz, que haja saúde, que haja as bênçãos espirituais e materiais, que o Senhor abra a porta aonde não tinha porta e que venham bênçãos liberadas para a sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua saúde, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo mal, em nome do Senhor Jesus. E seja abençoado, abençoado, em nome de Jesus. Orem por mim, meus amados, e eu estarei de volta assim quando o Senhor permitir. Me cobre em oração, em nome de Jesus, porque eu quero sim ser canal de bênção para a sua vida. Amém? Deus os abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus.